Conclave. O segredo milenar da escolha de um papa. Quando as portas da Capela Sistina se fecham, o mundo prende a respiração. Lá dentro, longe dos olhos do público, entre afrescos de Michelangelo e séculos de tradição, um ritual milenar se repete com exatidão quase sagrada. É o conclave. A cerimônia mais solene, mais secreta e mais simbólica da Igreja Católica. Por trás das paredes de mármore, 120 homens com batinas vermelhas carregam sobre os ombros o peso da fé de mais de 1 bilhão de pessoas. Eles não estão apenas escolhendo um novo papa. Estão traçando o rumo espiritual e político de uma das instituições mais antigas e influentes da história da humanidade. Mas como funciona esse processo? Quem são os homens que decidem o próximo sucessor de Pedro? E por que, mesmo após 2 milênios, esse ritual continua cercado por um mistério quase místico? Neste documentário, você vai atravessar as portas fechadas do conclave. Vamos explorar suas origens medievais, seus momentos de tensão e conspiração, suas regras estritas e seus símbolos profundos. Da fumaça preta à fumaça branca, do silêncio absoluto ao anúncio que ecoa pelo mundo. Habemus Papam. Prepare-se para mergulhar em uma jornada onde fé, poder, tradição e mistério se entrelaçam. Uma história marcada por decisões que mudaram o rumo do mundo e por votos selados sob juramento diante de Deus. Este é o conclave. E este é o segredo de como se escolhe um papa, mento diante de Deus. Este é o conclave. E este é o segredo de como se escolhe um papa. Das catacumbas à Capela Sistina, a história do conclave. A escolha de um líder para a Igreja de Cristo não nasceu com pompa nem solenidade. Nos primeiros séculos do cristianismo, quando a fé ainda se espalhava pelas catacumbas e era perseguida pelo Império Romano, os bispos de Roma, mais tarde chamados papas, eram escolhidos por aclamação do povo cristão local junto ao clero da cidade. Não havia fumaça branca, não havia cardeais. Havia apenas a urgência da fé e o desejo de continuidade. Mas à medida que o cristianismo se fortalecia, a figura do Papa se tornava mais poderosa. E com o poder, vieram as disputas. Nos séculos seguintes, o processo de escolha se tornou cada vez mais complexo. E, muitas vezes, corrompido. Famílias nobres interferiam. Reis e imperadores exigiam voz. Houve papas eleitos por influência política direta. Houve até mais de um papa ao mesmo tempo, em épocas de cismas e escândalos. Foi no século XIII, em 1268, que a crise chegou ao limite. Após a morte do Papa Clemente IV, os cardeais levaram quase 3 anos para escolher um sucessor. O conclave mais longo da história. O povo exausto sitiou o palácio onde os cardeais estavam reunidos. Eles foram privados de comida, de conforto, até que finalmente, por pressão externa, elegeram o beato Gregório X. Esse episódio forçou a Igreja a criar regras. Em 1274, no Concílio de Lyon, nascia oficialmente o conclave, do latim conclave, com chave, significando trancar os cardeais em um local isolado até que tomem uma decisão. Com o tempo, o ritual se sofisticou. O local foi fixado, a Capela Sistina, no coração do Vaticano. Os participantes, apenas os cardeais com menos de 80 anos, escolhidos por suas trajetórias, teologia e fidelidade à Igreja. Hoje, o número máximo de cardeais eleitores é de 120, embora possa haver exceções. Mas, apesar da tradição, o conclave é também reflexo do mundo que o cerca. Cada eleição papal carrega as tensões do seu tempo. Durante a Guerra Fria, a escolha de um papa polonês, João Paulo II, representou um sinal ao mundo comunista. Na crise dos abusos sexuais e da modernização, Francisco, vindo do fim do mundo, foi eleito como símbolo de renovação. Os detalhes do processo. O processo é tão meticuloso quanto misterioso. Antes do início da votação, os cardeais participam de reuniões chamadas congregações gerais,
onde discutem os rumos da igreja, ouvem uns aos outros e começam a desenhar perfis ideais para o novo pontífice. Depois vão para a Casa Santa Marta, onde ficam isolados. Celulares? Proibidos. Contato externo? Nenhum. O mundo para eles se resume à oração, ao silêncio e à Capela Sistina. Cada voto é escrito à mão em um papel retangular. Cada nome escrito ali carrega esperanças, ideais, doutrina e, às vezes, ambição. São necessárias 2 votações pela manhã, 2 à tarde, até que alguém atinja 2/3 dos votos. E quando não há acordo, as cédulas são queimadas com uma substância que escurece a fumaça, o sinal para o mundo de que ainda não temos Papa. Conclaves marcantes na história. Ao longo da história, alguns conclaves deixaram marcas profundas. O conclave de 1492, que elegeu o polêmico Papa Alexandre VI, da família Borgia, foi marcado por acusações de simonia, compra de votos. Em 1978, a morte repentina de João Paulo I levou a 2 conclaves no mesmo ano, um fato inédito nos tempos modernos. A eleição de Bento XVI trouxe de volta um teólogo conservador ao comando da Igreja, em tempos de secularização crescente. E a escolha de Francisco, em 2013, foi vista como um gesto de abertura ao sul global, à simplicidade e à reforma. Quando o fumo branco finalmente sobe, o mundo entende que algo sagrado aconteceu. E então, da sacada da Basílica de São Pedro, ecoa uma frase que há séculos emociona fiéis de todas as línguas. Habemus Papam. Temos um Papa. Habemus Papam. O mistério que persiste. Quando o novo Papa surge à vista, vestido de branco, os olhos do mundo se voltam para ele. Por instantes, toda uma civilização silenciosa observa não apenas um homem, mas o símbolo de algo maior do que qualquer nome. O conclave não é apenas uma eleição. É um eco de séculos. É a tentativa humana de interpretar um chamado divino. Por trás das vestes solenes e do protocolo rígido, há dúvidas, há tensões, há esperanças. Há o peso de uma igreja com mais de 2000 anos, enfrentando crises internas e externas, tentando permanecer fiel ao Evangelho enquanto navega as águas turvas do século XXI. É um mundo fragmentado, onde a fé compete com a velocidade da informação, onde a autoridade espiritual é constantemente questionada. O Papa não é apenas líder religioso, é figura diplomática, é voz moral, é ponte entre o passado e o futuro. E é no conclave, nesse encontro secreto entre oração e decisão, que se escolhe aquele que guiará essa travessia, o sentido espiritual da escolha. Os cardeais juram silêncio não apenas por tradição, mas por respeito ao mistério, porque ali, entre aquelas paredes cobertas de arte sacra, acredita-se que o Espírito Santo também vota. Cada eleição é uma declaração silenciosa de que, mesmo com suas falhas humanas, a Igreja continua tentando ouvir a voz de Deus. Hoje, a Igreja se espalha pelos 4 cantos do mundo. Cardeais vêm de todos os continentes. A diversidade étnica, cultural e ideológica cresce a cada consistório. Isso muda o conclave. Isso muda o papado. E talvez mude a própria Igreja. O que não muda é o silêncio da Capela Sistina antes do primeiro voto. A tensão no ar. A consciência de que a decisão que será tomada ali ecoará por séculos. Seja quem for o escolhido, ele levará consigo a fé de milhões e o peso invisível de uma história sagrada. Porque quando o mundo ouve Habemus Papam, não é apenas um novo líder que surge, é a renovação de um pacto milenar. É o sussurro do passado, se fazendo ouvir no presente.